Nessas duas aulas que agora estão por vir, a gente vai tratar de um assunto também muito interessante, assuntos bem rápidos, bem breves, porque não tem muito que a gente enrolar, não tem muito o que falar, até porque a análise que a gente vai estar usando sempre é o básico, uma análise bem filtrada, bem refinada, que não precisa de muita coisa para ter uma boa desenvoltura dentro do mercado, tá? Então a gente vai falar nessas duas aulas agora, tanto essa como na próxima, sobre algumas estruturas muito bem eficientes que dá para a gente identificar possíveis situações de entrada, como também possíveis movimentos que o preço pode estar fazendo dentro do mercado, tá? Então nessa aula de hoje a gente vai começar a falar sobre a questão das estruturas em V, tá? As estruturas em V nada mais, nada menos, ela é uma região de lateralização, só que um pouco mais prolongada, tá? Um pouco mais, com um pouco mais de distanciamento, eu posso falar assim, tá? Então são regiões que a gente só vai pegar no máximo duas operações, no máximo, tá? Porque elas tendem a ter um rompimento muito mais rápido, digamos assim, tá? Então, duas operações, querendo ou não, já é uma meta muito boa, concorda? Então, as estruturas em V, elas sempre vão acontecer, na maioria dos casos você vai perceber que ela acontece muito no final de uma micro tendência, mas eu vou te explicar isso no próximo exemplo, tá? Então, a micro tendência a gente tem ela como base, com um pequeno distanciamento, tanto com muita tendência após uma tendência de alta ou de baixa, que eu vou te explicar ainda, como também tem umas regiões que ela tá neutra no meio do gráfico, sem ter vindo de uma micro tendência de alta ou de baixa, tá? Então, ó, eu coloquei aqui bem grifado, tá? Com um pequeno distanciamento, já não pode ser tão longo assim, beleza? E sem tendência, também é esse caso aqui. Para você entender uma estrutura em V é o seguinte, é como se fosse um V. Quando o mercado ele faz uma base, ele cria realmente uma força, logo ele estagna nessa região, ele cria um suporte e resistência, e logo ele retorna na zona e depois ele volta de novo. É como se fosse um V aqui, ó. Identifica como se fosse um V de cabeça para baixo e um outro normal, beleza? Estrutura em V. Então, querendo ou não, como que a gente começa a identificar essa estrutura, tá? Depois de muito tempo, eu comecei a criar alguns fatores importantes para a gente padronizar a questão de toques nessa região, tá? Padronizar a questão de toques para identificar quando a gente começa a ter a formação dessa região. Então, sempre a gente vai começar com dois toques, tanto em cima quanto embaixo da região, tá? Quando o mercado estiver aqui trabalhando e ele começa a deixar uma região de suporte e resistência, brigou na região, ele já forma uma regiãozinha de suporte e resistência. Ele retorna nessa base, então a gente já pode identificar como se fosse um segundo toque que ele deixou nessa região anterior, porque o primeiro toque está aqui, o segundo está aqui e a gente tem na parte superior lá em cima já o primeiro toque dessa região. E você já deixou marcado. E aqui, quando ele voltou para confirmar esse segundo, você já marca também e já tem uma base muito perfeita. E aí, para a gente concretizar esse conjunto inteiro, a gente precisa somente que esse gráfico ele retorne e ele confirme. Se ele por acaso romper a estrutura e continuar o movimento para alta, ou vice-versa, se ele voltasse aqui e continuasse o movimento realmente de rompimento depois, aí não tem muito o que fazer, abandona a estrutura e parte para uma outra análise, tá? Mas nesse caso aqui, a gente tem a confirmação sempre nesse segundo toque, tá? A gente tem que ter dois toques embaixo e dois toques em cima, aí sim a gente tem essa formação muito boa dessa região. Enquanto o mercado ele começa a progredir de novo para fazer o terceiro toque, a gente pode pegar uma operação tanto de retração como de reversão, mas eu aconselho pegar sempre para reversão para ter uma margem boa, para o mercado sempre trabalhar bem, tá? Mas você pode pegar retração e reversão do preço. Então, quando ele retorna nessa região para fazer o terceiro toque da zona, você pode estar pegando uma operação de reversão ou retração. E quando ele retorna na parte superior também para fazer o terceiro toque lá em cima, você ainda pode também pegar a última operação dessa região, tá? A última operação dessa região aqui já é no terceiro toque, tanto em cima quanto embaixo. Você pode pegar uma operação de venda também e depois aqui uma de compra aqui embaixo e encerrou. Após isso, fica muito arriscado você entrar nesse tipo de situação, que ele já acontece exatamente dessa forma que eu deixei. Ele começa a criar uma força de baixa, tá? Ó, nesse exemplo que eu encontrei do gráfico, era perfeito, tá? O exemplo que eu queria apareceu justamente na hora que eu peguei, tá? Dentro do mercado aí. Então, sempre no terceiro toque, a gente vai estar
tá pegando as operações tanto em cima quanto embaixo, o terceiro toque da parte superior e o terceiro toque da parte inferior, e acabou. E a formação sempre vai ser 2 toques embaixo e 2 toques em cima, tá? E lembrando, tem que estar simétrico, não pode ter zona aqui para cima tentando romper, outra região aqui para baixo, senão vai bagunçar toda a nossa análise depois aqui na frente. Tem que estar simétrico, ó, simétrico também em cima e embaixo, aí perfeito. Quando o mercado voltar para fazer o terceiro toque, aqui embaixo você pode entrar uma vez, e quando ele retorna para fazer o terceiro toque lá de cima, você pode entrar mais uma vez e acabou, tá? Na maioria dos casos, quando ele retorna para fazer esse quarto toque aqui, que já é o que a gente não vai pegar mais, ele já começa a mostrar muito indício de força com uma nova tendência. Ele pode criar uma força de baixa, igualmente nesse exemplo aqui, ó, começou a criar uma micro tendência, pernada de baixa, confirmou, pernada de baixa, confirmou, e nesse caso aqui, ele até confirmou mais um toque, ó. Se pegasse uma reversão ou retração, ele pagaria, mas não é o recomendável, tá? Não é o que eu tô usando, então você não entra, só até o terceiro toque da zona, tanto em cima quanto embaixo, e aí espera lá romper para pegar outros tipos de situações aí que você já sabe, tá? Essa aqui é um estilo de estrutura em V que a gente tem a formação sempre 2 toques em cima, 2 toques embaixo, e aí a partir, né, quando ela retornar tanto nas regiões ali de cima e embaixo, você pode pegar uma operação de compra e venda, tá? E nesse próximo exemplo é um dos exemplos que acontece com muita frequência, tá? Por isso que eu te falei no começo da aula que as zonas de estrutura em V, elas sempre acontecem com muita frequência após um período de alta ou de baixa. Quando o mercado vem muito já prolongado de alta, ele começa a fazer um período de alívio de mercado, ele fica lateralizado, para depois sim começar a fazer uma nova tendência de baixa ou continuar o movimento que ele estava vindo anterior. Esse é o padrão, tá? Mas acontece de outras formas, como eu te falei no exemplo atrás, tá? Então aqui no caso é seguindo a mesma analogia do que eu te falei anteriormente, seguindo a mesma coisa, só que nesse caso a gente vai ter a micro tendência de alta, beleza? E quando ele começar a fazer o rompimento dessa micro, quando ele já romper essa micro tendência, você já pode tanto usar o primeiro toque dessa estrutura como se fosse a pernada de impulsão da micro tendência. Você já deixa marcado uma região de suporte e resistência, e quando ele formar aqui o segundo toque da região superior, você já pode também ter a confirmação na zona inferior, que é a zona de baixo, e aí sim você pode começar a pegar a reversão no terceiro toque, e se por acaso ele retornar aqui, você pode pegar também no terceiro toque. Somente isso. Depois disso ele pode muito bem começar a romper essa estrutura tanto para alta como para baixa, porque esse período que ele fica aqui lateral, como eu te falei, é um período de descanso de força, onde já veio de um mercado de alta muito bem prolongado, e aí o mercado fica meio que indeciso aqui, esperando uma nova movimentação. E esse período de indecisão, de alívio do preço que ele faz, é justamente para encontrar uma nova força. Isso aqui é muito rápido, por isso que a gente usa somente até o terceiro toque a operação, beleza? Ó, pegou aqui embaixo, pegou lá em cima, acabou, já fica muito arriscado pegar mais uma depois, tá? Então depois disso ele já pode começar a fazer os rompimentos aqui, e aí não é o que a gente quer, beleza? Então, como eu te falei, é um assunto muito bem simples, muito bem básico para você estar estudando, tá? E cada aula, presta muito bem atenção. Por que que eu decidi fazer esse treinamento dessa forma? Eu separei cada assunto específico, fiz uma aula muito bem específica de cada um para deixar muito mais detalhado, para facilitar o teu estudo, tá? E lembra também que cada aula, final de cada aula, eu sempre falo para você estar printando cada exemplo e você ir para frente do gráfico. Não vai assistir nas aulas tudo de uma vez, cara. Faz o que eu tô te falando. Eu tô te passando um norte certinho para você seguir o que tem que ser feito, tá? Não vai pegando aí que uma aula vai atrás da outra, acaba uma, já vai para outra. Calma, vai devagar, mano. Pra que pressa? Então, terminou cada aula, anota bonitinho no caderno, passa para um caderno, porque o teu tempo de estudo aumenta só aí. Não é pegar as aulas, assistir uma atrás da outra, desesperado. Não é assim que funciona, tá? Então, passa para um caderninho, todos os exemplos, terminou cada aula, vai rabiscar, passar todos os exemplos, faz com as tuas próprias palavras também, tá? Todos os assuntos que eu tô te passando, e depois de fazer isso no caderno, vai pro mercado testar cada assunto desse que eu tô te falando. Tem que ter a prática, cara. Infelizmente o mercado não é só a questão de ver aulas, é a questão de você praticar, de você pegar aqui, ó, botar a mão na massa e botar a cabeça para funcionar na frente do gráfico. É assim que funciona, não tem outro jeito, tá? Se fosse justamente assim, só de aula, eu já conseguia botar tudo na tua cabeça ali e pronto, entendeu? Mas não é dessa forma, você tem que ter a prática. Eu te passo um conhecimento e você tem que mastigar esse conhecimento e depois ter a prática, beleza? Para você justamente ter essa visão de gráfico muito mais aguçada, tá?
tá? Então faz isso, é um conselho muito bom que eu tô te passando. Não vai assistindo às aulas desesperado uma atrás da outra. Vai devagar, assiste uma aula, passa pro caderno, escreve, rabisca bem, estuda bem, vai pra frente do mercado, tenta pegar aquela visão, tenta pegar o conhecimento que eu tô te falando, cara. Isso vai ajudar muito, tá? Então na próxima aula a gente vai falar um pouco mais sobre topos e fundos duplos também, que é uma boa estrutura pra gente saber a direção do mercado, beleza?